Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai mergulhar agora nos pontos mais quentes de direito do trabalho para a prova da OAB. O objetivo aqui é ir direto ao que interessa, tá bom? Vamos afiar o machado para essa reta final. Olha, a gente sabe que direito do trabalho é uma matéria imensa e o tempo é sempre o nosso inimigo, né? Por isso, pense nisso aqui como uma missão estratégica. A gente não vai tentar abraçar o mundo, mas sim focar naquilo que realmente cai, naquilo que vai garantir os pontos para aprovação. Então vamos lá, vamos começar. Para ficar mais fácil de guardar na cabeça, a gente vai seguir a vida de um contrato de trabalho, do começo ao fim. Primeiro, a gente entende o que é o vínculo. Depois, as regras do jogo no dia a dia. Aí, a gente fala sobre estabilidade e como o contrato termina. E para testar, vamos resolver umas questões que já caíram na UAB. No final, um resumão com tudo que é essencial. Fechado? Então vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. E pode parecer básico, mas é aqui que muita gente escorrega. Qual é a diferença entre uma relação de trabalho qualquer e a famosa relação de emprego, aquela que tem a carteira assinada e toda a proteção da CLT? Para nunca mais esquecer, a gente tem uma ferramenta de ouro, o mnemônico SHOP. É sério, gravem isso. Se todos esses 5 elementos estiverem juntos, pronto, temos uma relação de emprego, lá dos artigos 2º e 3º da CLT. Vamos repassar? S de subordinação. Quer receber ordens, ter um chefe. H de habitualidade, ou seja, o trabalho não é uma vez na vida, tem uma frequência. O de onerosidade, porque ninguém trabalha de graça, tem salário. P de pessoalidade, quer dizer que é aquela pessoa específica que tem que fazer o trabalho, ela não pode mandar o primo no lugar. E o último P de pessoa física. Simples, né? E aqui, pessoal, tá o pulo do gato que a OAB ama de paixão. Qual a diferença? Na relação de emprego, você tem o pacote completo, todos os 5 elementos do SHOP P. Já na relação de trabalho, que é um termo mais amplo, falta pelo menos um desses elementos. Pensa no trabalhador autônomo, ele não tem subordinação. O eventual, que faz um bico, não tem habitualidade. Entender essa diferença é fundamental. Falando em coisa que cai muito, terceirização. Isso despenca na prova. A gente precisa entender aquela relação triangular que a súmula 331 do TST desenha. De um lado, a empresa que contrata o serviço, a tomadora. Do outro, a empresa que presta o serviço. E o empregado tem vínculo com quem? Com a empresa prestadora, a terceirizada. Mas, e aqui vem o ponto-chave, se essa empresa terceirizada der o calote e não pagar o funcionário, a empresa que tomou o serviço responde de forma subsidiária. Ou seja, ela paga a conta. Guardem isso, responsabilidade subsidiária. Ok, então a gente já entendeu como nasce o vínculo de emprego. Agora vamos ver como é o dia a dia desse contrato. Quais são as regras do jogo enquanto ele está valendo? A regra geral, o nosso ponto de partida, é bem conhecida. Jornada de 8 horas por dia e 44 horas na semana. É a partir desse padrão que a gente começa a entender as exceções, como horas extras e compensações. Banco de horas. Sei que parece complicado, cheio de regrinhas, né? Mas olha como essa tabela ajuda a organizar as ideias. Se o banco de horas for para compensar em até 1 ano, aí precisa de negociação coletiva com o sindicato. Se for semestral, já pode ser por um acordo individual escrito entre patrão e empregado. E se for para compensar no mesmo mês, o acordo pode ser até de boco, o chamado acordo tácito. Olhar para essa tabela deixa tudo bem mais claro para a hora da prova. Ah, férias, um assunto bom. E as regras são bem diretas. O aviso tem que vir com 30 dias de antecedência. O pagamento, com 1/3 a mais, tem de cair na conta até 2 dias antes do início do descanso. Mas muito cuidado com o pega-ratão clássico da OAB. As férias não podem começar naqueles 2 dias que antecedem o feriado ou o dia de folga da semana. E claro, se o patrão demorar para dar as férias, ele paga em dobro. Regrinha de ouro. Agora um ponto que gera muita confusão e que a OAB adora explorar, o artigo 457 da CLT ajuda a gente a separar o que é verba salarial do que é verba indenizatória. Pensa assim, verba salarial é o pagamento pelo trabalho, uma comissão, por exemplo. Isso vai refletir em tudo, no FGTS, nas férias, no 13º. Já a verba indenizatória é para compensar um gasto, não é salário. Uma ajuda de custo para viagem, por exemplo, ou os prêmios, que depois da reforma trabalhista não integram mais o salário. Saber diferenciar isso é resolver meio caminho de várias questões. Beleza, já vimos como o contrato começa e como ele funciona.
Agora, vamos para a parte final da vida dele. As garantias que protegem o emprego e as diferentes formas de dizer adeus. Estabilidade. Esse é um tema importantíssimo. É uma proteção contra a demissão sem justa causa. E existem algumas que despencam na prova. Vamos focar nas 4 principais. A da gestante, que vai da confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. A do acidentado, que garante 12 meses de emprego depois que ele volta do INSS. A do membro da CIPA e a do dirigente sindical, que duram do registro da candidatura até 1 ano depois do fim do mandato. Esses prazos, pessoal, tem que estar na ponta da língua. E quando o contrato acaba? Essa tabela mostra direitinho o que acontece em cada situação. Se a demissão é por justa causa, lá do artigo 482 da CLT, o empregado sai com o mínimo. Agora, se é o patrão que comete a falta grave, o empregado pode pedir a rescisão indireta, artigo 483, e aí ele leva todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. E temos também o distrato, que é um acordo, e a culpa recíproca, quando os dois erram. Nesses casos, algumas verbas são pagas pela metade. Olhar para essa tabela ajuda a fixar as diferenças. Certo, já passamos pela teoria, agora é a hora da verdade. Vamos ver como esses conceitos aparecem na prática, em questões que foram cobradas de verdade no exame da OAB. Vamos começar com uma novidade legislativa que já virou questão. A CLT foi atualizada e agora permite, sem sombra de dúvida, que estagiários e aprendizes trabalhem de casa, em regime de teletrabalho. E aí, logo em seguida, no 40º exame, a OAB perguntou exatamente isso. A estagiária Olívia foi contratada para trabalhar em home office. Isso pode, de acordo com a lei? A resposta, como a gente viu, é sim. Pode, sem problemas, desde que seja bom para todo mundo, para o estagiário e para a empresa. A OAB foi direto na letra da lei. Simples e direto. Vamos para outro assunto que parece um quebra-cabeça. A responsabilidade do sócio que sai da empresa, o sócio retirante. A regra geral é a seguinte: ele continua responsável pelas dívidas trabalhistas da época em que ele era sócio, mas de forma subsidiária e por um prazo de até 2 anos depois que ele saiu oficialmente. Ah, mas a OAB adora complicar pouquinho. E se tiver fraude na história? Olha esse caso do 43º exame. A Rogéria saiu da sociedade só no papel, em 2018, mas continuou mandando em tudo. Em 2022, aparece uma dívida trabalhista. E aí, ela responde por isso? Com certeza. A resposta aqui é que a responsabilidade dela não só existe como é pior. Ela se torna solidária. Por quê? Por causa da fraude. A fraude muda a regra do jogo. A responsabilidade que era subsidiária vira solidária. Ou seja, o credor pode cobrar a dívida toda dela. A lei não passa a mão na cabeça de quem age com malandragem. Bom, para fechar com chave de ouro, vamos fazer aquela revisão final, um pente fino nos conceitos que são indispensáveis, aqueles que a gente tem que levar para a prova de qualquer jeito. Vamos lá, um checklist rápido e matador. Primeiro, SHOP, os 5 requisitos do vínculo, não dá para ir para a prova sem isso. Segundo, terceirização. A palavra mágica é responsabilidade subsidiária, da súmula 331. Terceiro, jornada. Lembrar do padrão 844 e das regras do banco de horas. Quarto, salário versus indenização. Saber o que entra na conta e o que não entra. Quinto, estabilidades. Foque na gestante, no acidentado, no cipeiro e no dirigente sindical. Sexto, rescisão. Entendam bem a diferença entre o justa causa, rescisão indireta e o distrato. E para finalizar, fiquem de olho nos contratos especiais, como o de teletrabalho. Isso aqui, pessoal, é o filé mignon da matéria. E para a gente terminar, fica uma última dica. Mais importante do que decorar um monte de artigo solto é tentar entender o porquê das coisas. Por que a lei protege tanto a gestante? Por que a responsabilidade do tomador de serviço é subsidiária? Quando a gente entende a lógica, o sistema por trás das regras, fica muito mais fácil interpretar qualquer questão que a OAB colocar na nossa frente. É isso que faz a diferença. Uma ótima preparação e muito sucesso!